Bom dia, graça e paz. Na nossa lista de personagens bíblicos, estamos no livro de Juízes e hoje vamos falar um pouco de Sansão. Você conhece o homem mais forte que já existiu no mundo? Pois é, não é o Hércules da mitologia, não. É um homem real de carne e osso chamado Sansão. E por que ele era tão forte? Porque Deus lhe deu essa força. Deus havia pedido para o pai e para a mãe que quando nascesse o menino, que era um presente de Deus, para libertar o seu povo, para ser um juiz, alguém que comandasse o seu povo contra os inimigos que estavam devastando a nação, que ele fosse consagrado a Deus. Naquela época, a pessoa que era consagrada a Deus se chamava Nazireu. E assim, Sansão era um Nazireu. E ele não bebia e ele também não deveria cortar o cabelo. Esse seria o segredo de Sansão. Os seus longos cabelos seriam o motivo da sua força. Seria a prova de que Deus estava com ele. Na verdade, seria um reconhecimento de Sansão, dizendo que a sua força estava em Deus e a sua confiança estava em Deus. Deus nunca nos prende, nunca nos aprisiona. Ele apenas pede, exige o reconhecimento. Ele quer que nós agradeçamos a Ele por tudo que Ele nos dá. E sempre pede um sinal de confiança, como foi com Adão e Eva. Não como do fruto. Quebraram esse sinal. Sansão fez muitas coisas para libertar o seu povo dos inimigos. A sua força ficou evidenciada quando ele ainda era jovem, um leão o atacou e ele rasgou o leão pelo meio. Depois os inimigos o prenderam e ele arrancou as portas da cidade. Naquela época as cidades eram muradas e havia aquelas grandes portas que eram trancadas à noite para as carruagens, os cavalos não passarem. Ele carregou aquelas portas pesadíssimas de madeira para fora, arrancou. Outra vez venceu 1000 inimigos com apenas um pedaço de osso na mão. Rasgava as cordas que o aprisionavam, as correntes com as quais o amarravam. Entretanto, Sansão traiu a confiança de Deus. Foi enganado por uma mulher chamada Dalila e contou seu segredo a ela. E aí ela cortou o cabelo, os inimigos o prenderam, furaram seus olhos, até que Sansão teve novamente que reconhecer diante de Deus que tudo aquilo que ele fizera, na verdade, era obra de Deus através dele. E então, ele pede pela última vez que Deus novamente lhe conceda força. E ele o faz. E num espetáculo que os inimigos fizeram para se divertir às custas de Sansão, ele derruba a casa onde ele estava servindo de espetáculo e lá todos morrem. O que aprendemos dessa lição da vida de Sansão? Que Deus pede confiança. As leis de Deus não são ruins. Quando ele diz não matarás, ele quer preservar a vida. Quem mata destrói a vida. Quando ele diz para não roubar, ele detesta a corrupção. Ele não quer que você tire o que não é seu. Quando ele diz para não cobiçar, ele quer que você esteja contente com aquilo que ele dá para você. Quando ele diz para você não adulterar, ele quer que a família seja feliz. Tanto marido como esposa, um com o outro, sejam felizes e se completem. Quando ele quer respeito e honra aos pais, ele quer que um dia, quando você for pai, você também seja respeitado. E os pais estão no lugar de Deus, é Deus quem nos dá a vida. Quando ele diz para você não mentir, não caluniar, ele quer que você seja verdadeiro e que as outras pessoas sejam verdadeiras com você, para que não haja falsidade, porque o pai da mentira é o diabo e Jesus é a verdade. Quando ele quer que você observe o dia do descanso, ele quer que você dê um tempinho do seu trabalho e descanse o seu corpo. E então guarde um dia para oração, para meditação, para ouvir Deus falar e para lembrar de agradecer. Os mandamentos não são ruins, são para a nossa proteção. Tudo que Deus pede de nós é um muito obrigado. Sempre é um sinal de gratidão. Assim foi com Sansão. Quebrou seu voto, mas arrependido voltou atrás. Que nós também, quando cometemos pecado, possamos nos arrepender.
pedir perdão e nos entregar sempre de novo nos braços de Jesus. Que assim seja. Amém. Senhor nosso bom Deus, amado Pai Celeste, que eu lembre sempre de agradecer. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é presente da Tua mão. Que eu seja fiel a Ti, que eu esteja sempre em Teus braços protetores. Guarda-me de todo o mal e perdoa todos os meus pecados, em nome de Jesus. Amém.